estudo americano, 8 vezes maior a frequência do glaucoma em pessoas de pele negra quando comparamos a uma população equivalente de pele branca. Boa tarde a todos, todas. Eu sou Onassis Rocha Silva, eu sou médico oftalmologista e fundei a Clínica do Olho há cerca de 20 anos no centro daqui da cidade de Salvador. E eu faço questão de dizer isso porque Salvador, já foi dito aqui anteriormente, é a cidade mais africana fora da África, inclusive um paciente nosso, né? E 83% da nossa população é negra. E isso tem implicações na quantidade de pessoas que nós temos aqui em nossa cidade com esse diagnóstico de glaucoma. E eu praticamente estudo todos os dias. E minha forma de manter atualizado é essa. Então eu tenho ali um acompanhamento de um paciente, fico em dúvidas, vou no Google Acadêmico, estudo o PubMed, estudo os artigos científicos e vou me aprofundando nesses casos clínicos, sobre essas pessoas, principalmente de pele negra. E em sendo a nossa cidade negra e com uma prevalência muito grande de glaucoma, ao longo desses anos nós ganhamos uma experiência que eu vou compartilhar a partir de agora com vocês, coisas práticas e que acredito vão fazer diferencial na vida de vocês. Eu peço agora para apagar as luzes, se for possível apagar as luzes, que a gente vai fazer um exercício. Por favor, feche os olhos. Agora, imagine você fazer a atividade que você mais gosta, sem utilizar a visão. Talvez seja com uma pessoa querida, talvez uma paisagem, mas imagine fazer essa atividade sem a visão, na completa escuridão. Pode abrir os olhos. Acenda as luzes, por favor. Era desse jeito que minha bisavó, Raimunda, enxergava, entre aspas, a vida. Uma senhora negra, trabalhadora rural e que muitas vezes saía com minha mãe, está ali sentada de verde ali, meu pai também está ali ao seu lado, e possivelmente minha mãe era os olhos da minha bisavó. Então eu imagino como era a condição da família nessa época de extrema dificuldade. E isso tem muitas implicações socioeconômicas, certamente. Mas eu não gosto dessa história de ser vítima. Eu acho que a gente tem que ser protagonista. E a história que a gente vai ver a seguir aqui no depoimento, passa o seguinte slide, por favor. Essa história, essa paciente, ela tem uma história muito parecida também com a minha história, a história da sua ancestralidade. Então, por favor, pode rodar o vídeo. Minha avó chamava-se Luzia, foi escravizada em alguns engenhos da Bahia, libertada aos 14 anos de idade, foi já cega porque furaram os olhos dela. Mas o meu bisavô eu conheci, o meu velho avô Adriano, morreu cego aos 85 anos de idade, não sabemos se foi do glaucoma, não sabemos qual foi o problema. Mas eu despertei isso na situação quando eu descobri os cuidados que deveríamos ter. Eu comecei a investigar também a minha família. Eu descobri que meu tio já estava cego, hoje aos 80 anos de idade, mas ficou cego aos 106 anos de idade, e foi glaucoma comprovado. Perdeu totalmente a visão. Alguns primos, filhos de meus tios, e hoje estou fazendo tratamento, começou o tratamento a laser, algumas coisas foram aplicadas e estou sendo acompanhada, estou gostando muito
Até os colírios que eu usava, que não estava caindo bem, já foram modificados. E hoje estou me sentindo tão bem, eu vou continuar aqui enquanto Deus me der dinheiro para pagar a roda. Eu só agradeço a Deus em primeiro lugar e por ter descoberto antes, porque o meu filho era pegar cego tanto quanto o meu tio. O glaucoma provoca a perda das fibras que compõem o nervo que nós temos no fundo dos nossos olhos, o nervo óptico. A gente, em condições normais, quando eu olho aqui no seu olho, eu estou vendo aqui praticamente 180 graus, a depender do tamanho do estímulo que aparece nesse campo visual. E a perda provocada pelo glaucoma é uma perda progressiva e, como é o campo periférico inicialmente atingido, nós não prestamos atenção nesse campo periférico como rotina, e a gente tem 2 olhos e a gente não percebe. É por isso que se diz que o glaucoma é assintomático na maioria dos casos. O que acontece é quando você vai no oftalmo, e isso acontece naturalmente quando a gente tem 40 anos de idade, tem dificuldade de enxergar para perto, o médico oftalmologista, a gente olha essa imagem que a gente vê aqui do meu lado direito, essa é a imagem normal. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de escavação e no glaucoma a gente vê essa escavação bem grande e mesmo com a pressão ocular normal. E aí quando nós enxergamos um achado desse tipo, a gente pode utilizar a inteligência artificial hoje em dia para apontar para a gente aonde estão as lesões. Aqui ela consegue enxergar que existe algo alterado aqui e também aqui. Aqui essas áreas são áreas de atrofia do chamado epitélio pigmentar da retina, que é o que nutre as fibras que compõem o nervo óptico que vão chegar nessa área que ela aponta ali do lado de lá. E quando nós utilizamos a tecnologia de maneira racional, e a tecnologia está aí, eu estudei informática, também tive esse privilégio e consigo enxergar facilmente como utilizar a tecnologia em favor da qualidade de vida das pessoas. Se nós enxergamos a escavação grande e utilizamos alguns exames que podem dar falsos positivos, nós médicos podemos dar falsos diagnósticos. Então, gosto de uma objetividade, utilizar essa tecnologia que hoje é padrão ouro desde 2017 para o diagnóstico da perda das fibras. Isso não é dito somente por mim, está no consenso mundial de diagnóstico de glaucoma de ângulo aberto. Essa pessoa, dessa imagem de cima, aqui, desse lado, observe como estava essa área daqui, visto esse exame pela tomografia de coerência óptica, e aqui, 2 anos depois, com essa lesão. Percebe como sumiram algumas fibras aqui, desse lado direito desse nervo óptico desse paciente? Todo mundo consegue ver isso tranquilamente? Então, é exatamente isso o que provoca o glaucoma. Eu vou falar um pouco de estatística. O glaucoma é mais frequente quando a pessoa tem uma pressão intraocular de 21 milímetros de mercúrio, maior do que 21 milímetros de mercúrio. E especialmente alta essa chance quando ela tem mais de 25 milímetros de mercúrio de pressão. E quanto mais pigmentos nós temos na pele, maior é a frequência do glaucoma, sendo pelo estudo americano 8 vezes maior a frequência do glaucoma em pessoas de pele negra quando comparamos a uma população equivalente de pele branca. E se nós pegarmos a população acima de 45 anos de idade, esse número multiplica por 16. É muita coisa de diferença em função da cor de pele. Quando nós olhamos que metade das pessoas que têm glaucoma tem um familiar com glaucoma, e quando você observa que quando se trata o glaucoma na pessoa negra, a resposta ao tratamento tende a ser pior do que na pessoa de pele branca, nós imediatamente tendemos a pensar que existem fatores genéticos. E aí, vocês lembram que eu estudo todos os dias praticamente. E para me preparar para essa palestra, eu varri a literatura aí, literalmente, e encontrei que só 4% dos glaucomas
tem um fator genético preponderante. E não existe nenhum estudo até hoje que mostra ou que comprova que o glaucoma é mais frequente em negros do que em brancos, associando isso a fatores genéticos com certa diferença em um grupo ou em outro. Então, se a gente pensar criticamente, e aí eu tenho a responsabilidade de falar que ainda não estamos no maior nível de evidência científica, mas se a gente pensar criticamente, negros têm menos vitamina D do que pessoas de pele branca. Então, Bruno, talvez a questão da hipertensão, talvez a questão da diabetes, talvez a questão do glaucoma tenha a ver com o nível de vitamina D mais baixo. No caso do glaucoma, que é o que eu estudo mais, existe uma evidência crescente, esse é um estudo que caminha nesse sentido de aumentar o nível de evidência para que o fator de risco não seja considerado, entre aspas, como era antigamente quando eu fiz a residência, raça negra, e sim considerado o nível de vitamina D. Então, a gente observa muitas vezes aqui, na coisa da prática, que pessoas quando estão com níveis adequados de vitamina D têm uma resposta adequada também ao tratamento, seja ele clínico, seja ele cirúrgico. Aqui vamos ouvir um depoimento de uma senhora que começou o seu tratamento com colírio. Por favor. O colírio, ele conseguiu baixar a minha pressão intraocular, mas por outro lado, ele me deixa com as manchas arroxeadas no olho, de modo que hoje, às vezes, eu me sinto melhor usando óculos para poder fazer uma foto, porque eu fico assim, parecendo um urso panda, com aquelas manchinhas escuras e o olho ficou fundo e a autoestima da gente vai lá para baixo. A autoestima da gente vai lá para baixo. E a queixa dessa senhora é justamente a pigmentação da pele que ela tem. Minha colega dermato, que está aqui, justamente essa pigmentação. Provavelmente a dermatologia já desenvolveu algum laser para corrigir essa questão da pigmentação, mas é um efeito colateral do tratamento com alguns tipos de colírio. O mesmo colírio ele pode aprofundar o olho, porque atrofia a gordura em torno do globo ocular. Essa senhora tem aqui no seu olho direito, ela é tratada com laser, e no seu olho esquerdo ela tem o seu tratamento com colírio. E passa o vídeo, por favor. Esse é o último vídeo. Essa vermelhidão, um dos fatores que provocam a vermelhidão é o acúmulo das substâncias que existem nos colírios, e pessoas com glaucoma podem usar até 4 colírios, e essas substâncias provocam o ressecamento da superfície ocular, e esses grumos desse tecido aqui amarelo indicam uma inflamação da superfície ocular, um olho seco, inflamado, em função do número de uso de colírios. E muitas vezes essa pessoa começa a ter a visão turva, mesmo sem ter a catarata. Isso, perfeito. O curioso é que a gente tem que sempre pensar nos efeitos colaterais. Existe um lado negativo, mas existe um lado positivo. Quando a gente considera o mesmo colírio que provoca aquele efeito colateral negativo, a gente também pode usar esse mesmo colírio em forma de rímel. Aqui é um rímel de bimatoprosta, que, assim, entre aspas, provoca um crescimento natural dos cílios, e isso pode ser utilizado em favor da estética do paciente negro com glaucoma. Os lasers que nós utilizamos, usualmente, para tratar o glaucoma, muitas vezes de maneira exclusiva, sem o uso de colírios, são a iridotomia e a trabeculoplastia seletiva laser, que tem se tornado cada vez mais popular e desde 2020 atingiu o mais alto nível de evidência científica para o controle da pressão de forma semelhante ao uso de colírio. Os outros 2 lasers abaixo são utilizados em situações bem específicas. O olho, ele faz parte do corpo. Nós somos corpo, mente e espírito. E a gente tem que lembrar que um remédio que a gente utiliza para uma doença, ela pode afetar um outro órgão, ela pode afetar o tratamento de uma outra doença.
Então, no caso aqui da hipertensão arterial, né, talvez aqui 30%, 40% da nossa população hipertensa. No caso da losartana, nós temos um efeito benéfico e aditivo na redução, além da pressão arterial, na pressão ocular. Algumas pessoas têm esse efeito, não só com a losartana, mas com a olmesartana, enalapril, hidroclorotiazida algumas vezes. E algumas orientações práticas. Primeiro, é recomendado que a pessoa com glaucoma ou que queira prevenir o glaucoma, ela tenha um estilo de vida saudável. Fazer caminhadas ao ar livre, caminhar reduz a pressão arterial e hipertensão é um fator de risco para desenvolver o glaucoma. Tomando sol na pele, nossa colega dermato falou aqui usar o protetor solar, e se você usar o protetor solar, é importante ter uma prescrição médica para suplementar a vitamina D. Então, tenha um hábito saudável, exposição ao sol, exercício ao ar livre. Segundo, a posição de dormir é muito importante e já foi estudado que a posição de barriga de lado é a melhor posição, a que afeta menos a pressão ocular, sem a compressão da mão, do braço ou até mesmo do travesseiro. E é muito importante que, se alguém tem aqui um parente que se queixa de dor de cabeça, vai dormir bem, acorda no meio da madrugada com dor de cabeça, isso pode ser um sintoma de glaucoma. E muitas vezes esquecido, né? A dor noturna ou sob baixa luz é um sintoma que pode ser devido a glaucoma, uma elevação transitória da pressão, principalmente quando tem a luz muito baixa. As mensagens para casa, reforçando alguns pontos já falados e respondendo aquela primeira interrogação que a gente colocou, o tratamento do glaucoma, de fato, afeta a estética da pessoa negra, quando nós utilizamos aquela questão dos colírios que podem provocar hiperpigmentação das pálpebras, afundamento do globo ocular por atrofia da gordura que fica em torno dos olhos e alguns outros efeitos colaterais. Não valeria a pena focar nesse ponto com tanto detalhamento. O segundo, a melhor estratégia que nós temos hoje para prevenção de danos é o diagnóstico precoce. Então, quando você vai ao oftalmo e faz um exame de vista, aquela é uma oportunidade de o médico examinar o fundo de olho e, além de checar a pressão, para que seja identificada aquela escavação que a gente viu aqui, que é um dos sinais e que pode ser indicativo de glaucoma na forma inicial. E, finalmente, mesmo que se tenha glaucoma, e certamente aqui nós temos familiares que têm esse diagnóstico, é possível ter uma vida perfeitamente normal. A pessoa não precisa se sentir doente, muitas vezes nem utilizar remédio, desde que mantenha um acompanhamento regular. Eu agradeço, doutora Tatiana, Sheila, pelo convite, pela confiança. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Vou ficar até o final da tarde à disposição de vocês. Muito obrigado.